Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Antônio Marcos Moreiras, e o tema do nosso programa de hoje é a governança da internet. Esse é mais um episódio do quadro Roteamento de Ideias. Mas antes de irmos para o nosso episódio, gostaria de pedir para o pessoal se inscrever na sua plataforma de streaming favorita para acompanhar os novos episódios do Camada 8. E compartilhe também com os seus colegas. Lembrando, quem está ouvindo via Spotify tem o sininho, não deixa de marcar. O convidado de hoje é o professor Hartmut Glaser, secretário executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil. E antes da gente ir para a nossa conversa, vamos para alguns avisos iniciais. Em primeiro lugar, temos a 12ª Semana de Infraestrutura da Internet do Brasil, do dia 24 a 28 de outubro de 2022. Nessa semana, nós temos o GTR, o GTS e o IX Forum. Participem! E temos também a 5ª Semana de Capacitação Online, de 26 a 30 de setembro de 2022. E as inscrições já estão abertas. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Então seja bem-vindo, professor Glaser, ao nosso podcast Camada 8. A gente já começa pedindo desculpas, porque a gente demorou para te convidar e o seu webcast foi lá e chamou antes. Então quem quiser, tá, pessoal, ouvir um pouquinho do seu webcast, fica à vontade para continuar essa história que a gente vai ter aqui com o professor Glaser. E, professor, como é de costume, a gente pede aí para o entrevistado se apresentar para os nossos ouvintes. Então fala um pouquinho sobre o senhor. Bom dia, pessoal. Falar sobre a gente mesmo é difícil, é mais fácil falar de outros. Mas vamos lá. Eu sou formado em Física, fiz minha pós-graduação na Escola Politécnica e sempre trabalhei na área de microeletrônica, que é o desenvolvimento, construção de chips usados na eletrônica em geral, e com isso acabei me envolvendo um pouquinho com telecomunicações, porque um dos grandes clientes nossos foi a Telebrás, e aí mais tarde acabei indo para a FAPESP, substituindo o Demi Getco, que é conhecido também. Quando ele saiu, eu fui convidado a sucedê-lo, e dentro da FAPESP tinha um projeto chamado Rede Acadêmica do Estado de São Paulo. E dentro desse projeto, ANSP, as siglas da Rede Acadêmica de São Paulo, tinham um embrião da internet brasileira. Como eu acumulava uma função na USP e depois da FAPESP, pegou essa ideia de professor Glaser. Eu até gostei, porque dá um tchan, assim, dá um ar especial. Então eu tenho esse passado vinculado à Universidade de São Paulo e depois, mais tarde, ao desenvolvimento de alguns projetos, tanto o projeto acadêmico da rede e os inícios da estrutura do CGI-BR. Eu acho que foi essa a forma como eu comecei. Hoje eu trabalho, obviamente, no CGI-BR, que nesses últimos 26 anos desenvolveu muito aquilo que era um projeto acadêmico na FAPESP. Quem não conhece a Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPESP ela libera recursos para projetos acadêmicos, sempre vinculados a um professor que está na área acadêmica. Então, eu recebi um apoio para coordenar a ANSP, ou a FAPESP, colocou esse dinheiro à disposição, mas estava vinculado ao meu nome. Então, era um projeto ANSP, ANSP, Professor Glaser. Mais uma vez o vínculo com o professor Glaser. E mais tarde, quando esse projeto acabou ficando grande demais, criamos um segundo projeto, que foi o projeto de gerenciamento do CGI-BR. Na época, nós não tínhamos a estrutura autônoma como nós temos hoje. Então, com isso, eu coordenei 2 projetos dentro da FAPESP, de 96 até 2002, quando decidimos separar a estrutura do CGI, inclusive mudamos para nosso prédio, nossas instalações atuais, onde estamos hoje. E até 2006, a estrutura administrativa estava debaixo da pessoa jurídica da própria FAPESP. Só em 2006, o NIC-BR, que é o braço executivo do Comitê Gestor, acabou, então, assumindo essa função toda.
é onde eu trabalho hoje. O senhor hoje é o secretário executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é algo ligado à governança de internet, né? É um comitê ligado à governança da internet. Daqui a pouquinho a gente vai perguntar para o senhor sobre governança da internet. Mas pelo que eu entendi do que o senhor já falou, esse comitê, ele apareceu então como um projeto da FAPESP, que é uma entidade de financiamento acadêmica. Então ele nasceu financiado ali pela comunidade acadêmica, porque a internet começou na comunidade acadêmica. E a gente sabe também que esse comitê, que o CGI, é anterior ao próprio NIC-BR, que o senhor já citou. Ele começou lá, não existia essa estrutura autônoma. É anterior à própria Anatel, né, do tempo que a internet não era nem comercial aqui no Brasil. Então a gente queria que o senhor contasse um pouco mais de como foi essa criação do CGI, um pouco da história do CGI, como que ele ajudou o desenvolvimento da internet no Brasil, como que a governança da internet está ligada ao Comitê Gestor da Internet. Deixa eu colocar isso realmente bem transparente. Em 95, o governo brasileiro resolveu acertar um pouco mais essa organização da estrutura administrativa da internet. Não foi uma iniciativa da FAPESP, apesar que a própria FAPESP estava executando os primeiros passos da internet. Nós naquela época tínhamos da ordem de 1000 domínios. Foi no começo do governo Fernando Henrique Cardoso que o próprio governo falou: a internet precisa ter uma estrutura um pouquinho melhor, que nós chamamos de governança. Eu já vou falar logo em seguida sobre isso também. Então, em maio de 95, 2 ministros, o das telecomunicações e da ciência e tecnologia, se juntaram e fizeram uma portaria interministerial e criaram o primeiro comitê gestor da internet no Brasil. Foi uma decisão do governo federal, obviamente com a participação muito ativa do próprio Demi, que de certa forma é conhecido como o pai da internet. E ele, quando estava na FAPESP, ele viajou aos Estados Unidos, conheceu John Postel e trouxe, então, essa ideia toda de uma estrutura um pouquinho mais vinculada e organizada para a internet. Então, sim, foi a comunidade brasileira, não acadêmica, com uma grande participação da sociedade civil, que criaram o primeiro comitê gestor em maio de 95. E é importante falar para o nosso ouvinte do John Postel, porque talvez alguns ouvintes não lembrem dele ou não o conheçam, né? Ele é um dos precursores da internet, um dos pais da internet, e era a pessoa responsável pela gestão dos nomes e números, então, certo? É correto, é isso mesmo. Por isso que o Demi, quando foi aos Estados Unidos, acabou conversando com ele, e ele falou: o Brasil é um país muito grande, eu não quero me envolver em alocar os IPs, por exemplo, separadamente. Você pode assumir tudo isso? E também a parte do .br, vê se você já coordena e assume tudo isso. Então, em 95, quando o Demi conheceu o Postel, houve esse empurrão inicial para o comitê gestor, e como não tinha nenhuma estrutura executiva, a FAPESP, que estava já mexendo com isso, continuou com essa responsabilidade de registrar nome de domínios. A parte dos IPs foi um pouquinho mais tarde, mas de qualquer forma, o empurrão inicial foi nessa data. Pelo visto, então, tem 2 pais da internet, o Demi e o John Postel. Será que a gente vai achar mais um pai? Será que não é padrasto, né? Não. Tem os primeiros pais da internet. O Postel, ele começou na parte da organização, mas tem o Windsurf, que é outro pai. É outro pai, porque ele que acabou desenvolvendo o protocolo que nós usamos até hoje, conhecido como TCP/IP. Realmente houve, internacionalmente falando, uma preferência ou uma liderança dos Estados Unidos, e muitos países, obviamente, depois seguiram todo esse modelo e essa estrutura. E hoje, acho que em cada país tem um pai da internet, então realmente perdeu um pouco o significado, mas o pioneirismo que foi nessa época envolveu no Brasil o Demi Getko, que é até hoje o nosso colega tanto de comitê gestor e no NIC-BR, do qual falaremos depois. E para lembrar, também teve o Bob Kahn, né, professor? Todo mundo esquece dele, o pessoal fala do Vinton Cerf, mas teve o Bob Kahn, e os dois estão vivos e atuantes hoje ainda por aí, né? Infelizmente o John Postel não mais, né? E tem mais um, o Steve Crocker também. O Steve Crocker também. Também está vivo. Então, realmente, tem muita gente liderando, ou liderava na época, mas ativos até hoje e mantendo, eu diria, essa coesão internacional de
manter um viés muito acadêmico, muito inovação, muito desenvolvimento. É o pessoal mais de uma área não comercial que tem esse viés de pioneirismo, de inventar, de novidades, de manter esse pique, de sempre juntar novas experiências. Quando o senhor fala de viés acadêmico, o que vem à sua mente? Porque talvez para o pessoal das empresas aí, o pessoal tem uma visão da academia um pouquinho afastada do dia a dia, né? Um pouquinho afastada da realidade comercial e mesmo do uso, mas a internet é tudo menos isso, né? A internet está cada vez mais no dia a dia de todo mundo. O que vem à sua mente quando o senhor fala que a internet tem esse viés acadêmico? Quando eu me referi a essa palavra, é muito mais pensando na inovação. O pessoal da área comercial pensa, obviamente, num custo-benefício, no investimento e no retorno, que é natural. Se quem está investindo numa empresa, está investindo em algum projeto, ele quer ver o retorno dele, que nem sempre é a prioridade do acadêmico. A universidade, os centros de pesquisa, a própria FAPESP investem para inovação. E eu sou daqueles que acham que vale a pena investir, inclusive no fracasso, de aprender por erros, para não precisar fazer aquilo outra vez. No Brasil isso não é muito valorizado, mas no exterior, uma experiência mal sucedida não significa que a pessoa é incompetente. Então, no sentido de viés acadêmico, é arriscar. Eu quase que chamaria aventura de pesquisa, de você sair das quatro paredes e assumir novos desafios. Para a gente também continuar, eu acho que é bom falar também das mães da internet, né? Vocês ficaram falando tanto dos pais, mas tem a Radia Perman, tem a Liane Taroco, que a gente já gravou, né? Só para a gente não ser escrachado aqui no nosso podcast, né? Não é só pai, tem mãe também. Uma coisa que a gente deveria começar a falar também, que a gente ficou postergando um pouquinho aqui para o nosso ouvinte, é falar um pouco o que é a governança da internet. É um termo que parece complicado, a gente falou que criou o CGI, falou dos Estados Unidos, falou um monte de coisa, mas também a gente precisa desmistificar um pouquinho esse assunto para o nosso ouvinte. Então, professor, o que é a governança da internet? A palavra governança tem um ranço de governo. E quando se fala em governo, pensa-se em governo como a autoridade máxima de um país. Mas a palavra governar, é administrar, é coordenar em geral. Então, a governança da internet é uma administração coordenada, parece que é um paradoxo, da internet. É um sistema que administra, que coordena estas atividades. E o comitê gestor recebeu por um decreto presidencial, pelo menos em 2003, quando houve uma revisão daquela portaria ministerial que eu falei dos 2 ministros em 95, uma série de responsabilidades de coordenar, de incentivar, de tentar treinar, capacitar. Tudo isso cabe debaixo da palavra governança. É você ver a internet como um pacote, como um desafio, como um projeto e colocar dentro desse projeto tudo que pode desenvolver, melhorar, incluir cada vez mais pessoas. E é isso que o comitê gestor faz e nós, como braço executivo, fazemos, de realmente melhorar a internet, respeitando os princípios que eu vou falar um pouquinho mais tarde, também que são desafios para o CGI e para o NIC. Eu acho até que na sua resposta isso já está bem explícito, mas eu quero chamar a atenção do senhor que os nossos ouvintes aqui são a maioria técnicos que trabalham em provedores de internet aí pelo país, às vezes alguns donos de provedores também, e tem também o pessoal de computação, estudantes, professores da área de redes e tal. E talvez esse pessoal enxergue governança da internet como algo meio distante, meio fora da realidade deles. Então, o que o senhor poderia dizer especificamente para os nossos ouvintes, né? É importante para eles, é importante para um técnico que trabalha num provedor, para um dono de provedor, se preocupar com a forma como a internet é administrada globalmente, como os recursos são geridos. Por que seria importante isso, se é que é? Quando eu falei da governança, que engloba uma série de atividades, vamos imaginar um provedor que está começando o seu negócio. Primeira coisa, ele precisa entender que ele precisa de um nome de domínio. Tem um procedimento administrativo. Ele precisa de IPs, tem um procedimento administrativo. Ele precisa proteger a rede dele, usando princípios de segurança,
É, outra vez, uma parte da governança. Então, se você começar a juntar esses pedaços todos para que o teu negócio seja um negócio de sucesso, você está colocando tudo isso debaixo de uma governança, de uma administração geral para ter o sucesso final no seu negócio. Quando a gente monta, vou te usar um exemplo muito banal, uma padaria. A padaria vai fazer a padaria com produtos, com pãezinhos, com bolos e outras coisas, e ela precisa ter, então, um especialista na padaria, no pão, ela precisa ter um administrador que gerencia a empresa toda, ela precisa ter a parte da contabilidade, ela precisa ter uma estrutura completa. A mesma coisa quem vai prover serviços de internet. Ele precisa ter uma governança geral. Nós podemos depois falar um pouco mais como é que o CGI e o NIC administram isso, quais são as partes que envolvem a governança da internet, mas é muito importante que a gente saiba que isso é uma soma de pedaços que todos somados, né, criam esse espírito de governança que não é nenhum bicho de sete cabeças, é uma coisa muito óbvia, muito normal, que é um pouco de ordem no meio da bagunça que pode surgir se você não cuida desses detalhes todos. Acho que deu para ficar muito claro, pelo menos para mim, acredito que para o nosso ouvinte também, que a governança da internet é algo que está envolvido com o dia a dia, né? É algo muito prático, muito pragmático. E para as pessoas em geral, e para os usuários da internet, para a sociedade de forma geral, ela é também importante, né? O que a gente trabalhando com governança da internet, o que a gente aqui no nosso trabalho no dia a dia, no NIC-BR, o senhor no trabalho com o CGI-BR, o que a gente está querendo construir, o que a gente está construindo para as pessoas? A internet, para mim, ela é uma infovia, é uma interligação. Vamos começar com duas pessoas que querem se comunicar, querem conversar. A grande vantagem da internet é que ela permite a interligação de milhões de pessoas. Então, o que nós queremos, como participantes desta estrutura, desta governança, que os nossos 210 ou 220 bilhões de brasileiros estejam conectados, estejam interligados, tenham uma forma de conversar, de trocar experiência, de mandar notícias e receber notícias, as redes sociais e outras formas mais. Então, esse podcast está sendo gravado para a gente comunicar isso para uma comunidade de preferência muito grande, para levar essa noção aos nossos usuários da internet como um todo. E cada vez mais a internet precisa alcançar os não incluídos, os que estão na brecha digital, é uma palavra talvez difícil, mas que não estão incluídos. No caso do Brasil, de uma certa forma, o pessoal que está mais no interior, pegando o Pantanal, região amazônica, por dificuldades físicas, esse pessoal não tem o mesmo acesso que nós que estamos numa cidade grande. Então, a internet visa exatamente criar uma via, uma infovia, uma rodovia para poder comunicar, levar informação, levar modernidade, levar sucesso para todos os brasileiros. Mas segundo aí as estatísticas aí do CETIC-BR, a gente já está conseguindo fazer com que a internet aqui no Brasil cresça bastante, e muito parte do papel aqui da questão da governança da internet, né? Mas aí eu gostaria de saber um pouquinho sobre os princípios da governança da internet, porque precisa ter um guia, um rumo, para onde que a gente está indo com toda essa governança? Quais são os princípios da governança aqui no Brasil e no mundo? Falando diretamente sobre os princípios, aconteceu o seguinte, quando a gente começou com a internet no Brasil, eu me lembro em 96, 97, alguém registrava um nome. Porventura um nome, sei lá, tinha alguma conotação meia diferente. O que aconteceu? Algum advogado entrava numa ação e dizendo que esse nome estava protegido. Tinha o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, estava protegendo aquele nome, ele não podia ser usado. Então nós começamos a sofrer ações judiciais pela disputa que surgiu em direção de evitar que alguns nomes fossem registrados. Eu me lembro no pioneirismo, bem no começo, em 95, 96, um colega nosso proibiu de alguém que trouxe o pedido para registrar os nomes dos cartões de crédito. Falou, não, esses nomes não são teus. Você não representa a empresa A, B, C e D com 5, 6 cartões de crédito. E não registrou.
mas tivemos muitas dificuldades, muitas ações. Eu, pessoalmente, me reuni várias vezes com associações de advogados para explicar que a internet segue um princípio de quem chega primeiro leva o nome, first come, first serve. E realmente foi muito difícil trazer essa mentalidade para o mercado, não só brasileiro, mas no mundo como um todo. E nós contratamos, na época, um advogado que disse, na hora que um nome qualquer está conectado com .com.br, já está mudando a palavra. Mas isso também não convenceu os advogados, porque a palavra-chave ainda era alguma marca famosa. Só como exemplo, sei lá, bombril.com.br, todo mundo sabia que Bombril, com o anexo do .com.br, era a própria Bombril. Então nós acabamos no comitê gestor a discutir como é que a gente consegue criar uma mentalidade jurídica um pouquinho mais flexível. Não dá para ir em todas as ações judiciais. Nós vamos ficar meses e meses brigando e brigando. Então o CGI, nesta sala aqui onde nós estamos reunidos agora, começou a discutir valores que são principiológicos, são palavras que são princípios que devem ser defendidos em qualquer sentido, em qualquer forma. E durante 2 anos discutimos e criamos uma lista de princípios que até hoje, de certa forma, eu até brinco de vez em quando, são os 10 mandamentos, é o decálogo. Quem não cumpre, eu brinco de vez em quando, não vai para o céu, vai para o inferno, porque está transgredindo o decálogo. Então nós temos, por exemplo, um princípio que a internet, ela defende a liberdade, a privacidade e os direitos humanos. Nós temos um outro princípio, que a internet tem uma governança democrática e colaborativa. Nós temos um outro princípio, que a internet é universal, que a internet defende a diversidade. Ela não é para um segmento, para um uso específico. A internet respeita ou até patrocina a inovação. A internet é neutra, ela não entra no mérito do que ela está transportando. Ela é um meio de comunicação e ela não reconhece bits coloridos ou bits políticos ou bits com alguma tecnologia. Ela é neutra. A rede não pode participar do conteúdo. É como um carteiro que entrega uma correspondência, envelope lacrado e não vê o conteúdo da carta. Então ele é obrigado a entregar a carta sem se preocupar com o conteúdo. A rede, então, não é culpada. A rede é isenta. Tem gente que acha que o provedor é culpado porque ele está transmitindo alguma informação. Ele está apenas fornecendo um meio de comunicação. E é nesse sentido que a gente diz que a rede é imputável. Nós temos um outro princípio, que a rede, a internet, precisa ser funcional, segura e estável. Ela segue padrões de interoperabilidade e ela cria um ambiente legal e regulatório. Esses 10 princípios estão publicados no nosso site. E cada princípio tem um argumento para defender o porquê dessa coisa. E isso hoje criou uma base, uma plataforma que todos os juristas, ou a maioria, estão aceitando. Então criou uma base comum para a gente não sofrer mais questões judiciais questionando detalhes como era antes desses princípios. Felizmente, isso pegou. Então é algo que o CGI contribuiu para criar uma barreira, uma base mínima sobre a qual podemos construir uma internet que realmente funciona e é operacional. E aí, Moreiras, agora depois dessa resposta aí, fiquei na dúvida, o que é o inferno na internet? Será que é a Dark Web? Será que é perder os IPv4? Né? O que será, hein? Mas brincadeiras à parte, vamos continuar. Eu gostei do que você comentou aí do decálogo, né? Só o Brasil tem esses 10 mandamentos. Como que foi essa criação? Foi assim uma coisa colaborativa? Foi algo imposto? O CGI-BR criou sozinho? De certa forma, eu diria que foi uma iniciativa do próprio CGI. Mas hoje nós temos vários outros países que também têm princípios. A gente não tem acompanhado como é que outros países estão fazendo, mas eu me lembro que em 2014 tivemos no Brasil um evento chamado NET Mundial. Conseguimos trazer para o Brasil da ordem de 1.000 pessoas do mundo todo, ao redor de 100 países. Foi logo depois que tivemos o problema do Snowden com a parte da espionagem, e a ideia era discutir princípios da internet mundial. E a grande preocupação nesse evento era a espionagem.
era a parte de segurança na internet. E nós, então, usamos o nosso decálogo como referência e descobrimos que alguns países tinham alguma coisa parecida, não sei se chamam de decálogo ou de princípios, então tem alguns países no Oriente que prepararam, a China fez alguma coisa parecida, a gente sabe que outros países se inspiraram, mas o nosso decálogo nasceu por uma necessidade local. Nós achamos importante que isso fazia parte da nossa governança, outra vez ensinando ao usuário como entender a internet, nova tecnologia, novas dúvidas, novas perguntas e, obviamente, o pessoal não sabia como agir, a área jurídica não sabia agir e os próprios empresários não sabiam como agir, então os princípios surgiram por uma necessidade da nossa realidade e, com certeza, é um grande sucesso no Brasil. E como referência, eu me lembro que nós levamos esses princípios para um evento do IGF internacional e foi um sucesso total. Muitos países se inspiraram e copiaram esses princípios para os seus próprios países. Professor, quando o Comitê Gestor da Internet foi criado aqui no Brasil, a internet estava no comecinho. Então, o comitê foi criado já com essa visão dele administrar ou de dar diretrizes para a internet aqui no país, mas eu acredito que nessa época nem havia consciência, nem havia essa expressão ainda, governança da internet, nem essa consciência do que era essa governança da internet a nível global. Então, de certa forma, eu acho que o Comitê Gestor da Internet foi visionário nesse sentido, a criação dele. Mas o que eu queria saber mesmo é como que surgiu essa consciência de que a gente tem e precisa de uma governança de internet global? Quando surgiu esse termo? Quando que isso começou a ser discutido internacionalmente? Como foi esse processo? Voltando um pouquinho, então, no tempo, os primeiros passos foram dados no fim da década de 80, 88, 89. Já havia algumas outras tecnologias da internet sendo usadas, mas era uma coisa bem mais complicada do que nós temos hoje. Dentro da FAPESP, o pequeno grupo liderado pelo DEME já mexiam com um pouquinho de, vamos chamar assim, da internet pré-histórica, mais antiga. E quando houve, então, certo despertar internacional, principalmente do uso da internet para fins comerciais, percebeu-se que não havia nenhuma ordem, nenhuma regra, nenhum procedimento. Então, quando o Fernando Henrique Cardoso assumiu o governo, criou-se um pequeno comitê, grupo de estudo, que recebeu muito apoio, muita influência do terceiro setor. Por exemplo, o Betinho, que já era uma pessoa muito preocupada com a parte social do Brasil, com carências sociais, pela desigualdade que o Brasil estava enfrentando, estava preocupado com essa situação. Em 92 foi organizado um evento internacional no Brasil, a Eco 92, e foi o primeiro evento onde o terceiro setor, e outra vez com a liderança do Betinho, conseguiram ligar o evento brasileiro via internet para o mundo. E não havia estrutura, não havia governança, era uma coisa de pessoas. Quando o Fernando Henrique Cardoso assumiu, então ele criou esse comitê, ou esse grupo de estudo, que em 95, com a liderança de várias pessoas, e eu quero destacar um nome, Ivan de Moura Campos, que foi o primeiro coordenador do CGI, resolveram, através de uma portaria interministerial. Só um parênteses, a própria portaria foi contestada por muitos advogados que não tinha valor nenhum. Como é que dois ministros se juntam e criam uma estrutura sem uma vinculação maior? Mas tudo isso foi vencido em 2003, quando o decreto presidencial, já no governo Lula, acabou resolvendo esse problema. Então, o que é a governança? É colocar ordem na bagunça. Não havia nenhuma estrutura, cada um fazia um pouco, claro que a FAPESP e o DEME tentavam fazer o que era possível, não havia procedimentos, cada um pode ter um domínio, pode ter 10 domínios. O que acontece se alguém vem com 100 domínios? Então, tudo isso estava solto. Então, no começo, foi linha dura, foi evitar um pouquinho que houvesse um oba-oba.
criou-se essa estrutura de .com, .org, .net, com o sufixo, tentar classificar um pouco mais, talvez, o tipo de uso da internet para os vários fins. E hoje nós temos no Brasil 50, 60 segundos níveis, todos debaixo do .br, para ajudar, inclusive, o usuário. E o mais importante, você pode ter o mesmo nome, a mesma palavra, em duas aplicações. Então você pode ter uma bombril.ind e uma bombril.com, para mostrar que não há problema sempre com .br, tá? Dentro do Brasil. Então só vale para nós. E a governança surgiu exatamente para pôr tudo isso debaixo de um guarda-chuva, de dar ordem para a bagunça. Muito interessante o que você está falando, isso daí bem a nível Brasil, mas a governança é mais do que isso, né? Ela tem a nível mundial, a gente tem várias instituições que fazem parte dessa governança, né? Botando a ordem na bagunça, que a gente poderia até chamar de um ecossistema. E eu queria saber um pouquinho mais, quais são essas instituições, as mais importantes, quais são os papéis, até porque, professor, você fez parte de muitas delas, né? Então conta um pouquinho pra gente. É verdade. A internet, obviamente, não começou no Brasil. Ela teve uma iniciativa acadêmica nos Estados Unidos, ficou ligada através de uma estrutura bastante, eu chamaria, centralizada, quando o Departamento de Comércio americano falou, chega, está na hora de passar isso para o mercado, passar isso para uma aplicação mais descentralizada. E em 98 foi criada a ICANN, I-C-A-N-N, The Internet Corporation for Assigned Number and Names, entidade, uma corporação internacional que controlava os nomes de domínio e os nomes e os números IPs. E nessa época, aí que volta outra vez o Postel, ele tinha criado uma estrutura para que cada país tivesse a sua bandeira na internet. Qual é essa bandeira? É o código de país, 2 letrinhas. A bandeira da internet brasileira é o BR. A internet francesa é FR. A internet alemã é DE. A argentina é AR. Então essa estrutura tem uma tabela da ISO, com 250 e tantos códigos de país, não é nem país geográfico, são entidades, são ilhas, entidades que poderiam assumir uma autonomia mais tarde. Então é muito mais lugares geográficos. Então, por exemplo, Falkland, que até hoje não é um país, tem o seu código. E você pegar uma porção de ilhas no Canal da Mancha, que a maior parte ligada à Inglaterra, tem o seu próprio código de país. Então isso foi organizado pela ICANN e nessa estrutura o Brasil então logo se filiou à estrutura da ICANN, participamos desde o início e até hoje essa entidade continua coordenando, governando a estrutura internacional na parte que envolve a internet, vamos chamar assim, no sentido mais amplo. Deixa eu citar um exemplo. O .com, sem o código de país, ele é usado hoje no mundo todo. Ele não está vinculado aos Estados Unidos. Por que foi feito isso? Muitos países não tiveram condições como o Brasil teve de começar com a internet já com o .br, identificando os nomes dentro do seu país. E para não limitar isso só aos Estados Unidos, o .com, o .org e o .net viraram domínios genéricos. E esses até hoje são controlados pela estrutura da ICANN. Tem uma governança mundial, internacional, com representação de muitos países. No Brasil, hoje, nós temos, por exemplo, um domínio chamado .rio. O Brasil, há muitos anos depois, pediu, não o Brasil, mas um grupo do Rio de Janeiro pediu para registrar o .rio. Então, o .rio é administrado debaixo de uma governança americana, internacional, de grandes cidades. Tem .Berlim, .Paris, .Londres, .Rio, .Tóquio. Todas as grandes cidades que registraram o seu domínio seguem a mesma política. Além da ICANN, temos outras entidades. Aliás, antes de começar, inclusive, a ICANN, teve a
a ISOC, que é uma sociedade de usuários da internet. Já há mais de 30 anos também que funciona. Aliás, o Windsurf foi um dos fundadores também. Nós temos, por causa da falta de uma governança mais clara internacional, um movimento que começou por países que não estavam muito contentes que a internet não era controlada pelo governo. O Brasil, novamente, é um país que tem uma diferença. A internet não é telecomunicações. A internet no Brasil é um serviço que usa a infraestrutura de telecomunicações, é um serviço de valor adicionado. Então, com isso, a internet não está debaixo do controle da Anatel. Mas isso não é o caso de outros países. Se você pegar a maior parte dos países, acho que todos os países da África, a maioria da Ásia, a estrutura da internet está controlada pela reguladora daquele país. Então, surgiu um movimento dentro da ONU, dos países, principalmente os países mais centralizadores, que queriam controlar a governança pela ONU. E aí, na época, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, falou, não pode ser dessa forma. Vamos conversar com a comunidade internacional. E em 2005 criou-se o IGF, o Internet Governance Forum. Olha a palavra governance. Então foi criado um fórum para discutir a governança da internet mundial de uma forma conjunta, todos os países. No início era para ser apenas 5 reuniões, uma vez por ano. 2006 foi na Grécia, 2007 já foi no Brasil, nós convidamos o IGF, foi organizado no Rio de Janeiro, cada ano num outro país. Depois dos 5 anos foi renovado por mais 5 anos. Em 2015 foi outra vez no Brasil, em João Pessoa, e nós juntos, com uma porção de outros países, lutamos para estender essa discussão e manter essa dinâmica de discutir a parte da governança. Por quê? Sempre gente nova chegando, sempre novos países aderindo. Não dá para dizer que em 5 anos resolvemos tudo. E agora, no ano passado, a última reunião do IGF foi na Polônia e esse ano, em novembro, vai ser na Etiópia. Normalmente esses eventos alternam os países na forma de um rodízio entre os continentes. Então hoje acho que virou uma discussão internacional, onde todos os países, os mais adiantados e os mais novatos, começando, podem contribuir com as suas ideias. Muito interessante, professor. O senhor falou bastante coisa e bastante instituições diferentes, né? Mas o senhor falou de participação e o senhor citou a ISO, que eu quero aproveitar para convidar o nosso ouvinte aqui a conhecer a Internet Society, a ISOC, que tem um escritório brasileiro, tem um capítulo brasileiro. Então pode acessar o site lá, isoc.org.br, é ISOC que escreve, e conhecer, porque vale a pena participar dessas discussões aí sobre governança da internet e atividades que a Internet Society promove. E Moreiras, não pode esquecer também que a gente participou do IGF, né? Em algumas situações a gente fez discussões lá sobre IPv6. Sim, sobre IPv6, sobre PTT, sobre OpenCDN, sobre outros temas que a gente levou já para o Internet Governance Forum. Como a gente acaba sempre participando do LACNIC, de algumas outras dessas reuniões, e há oportunidades de participação para o nosso ouvinte aqui em várias delas, né? Então é importante se informar depois, pesquisar um pouco mais sobre elas, porque de certa forma a maior parte delas é aberta, elas funcionam. É uma característica de quase todas as instituições de governança da internet, que elas têm um regime de baixo para cima, né? Bottom-up. É a base que dita as regras de como os recursos são governados, como os recursos são geridos na internet. Isso é muito legal, mas só funciona bem se nós participarmos, né? Se a gente não participar, não vai funcionar bem. Mas depois desse comentário enorme meu aqui, professor, queria voltar aqui com uma pergunta para o senhor sobre o modelo de governança adotado aqui no Brasil, sobre como funciona o CGI-BR, né? Na prática, o que o CGI-BR faz? Existe alguma oportunidade também de participação do nosso ouvinte, das pessoas em geral, nesse modelo? Como participar? Quais são as atividades, as iniciativas do CGI? O que o senhor pode nos falar sobre o modelo brasileiro de governança hoje? O modelo de governança no Brasil, ele tem outra vez, acho que nós sempre somos diferentes.
ele é multissetorial. O que significa multissetorial? Todos os setores da sociedade brasileira participam. Então, no caso do Brasil, nós temos hoje um comitê gestor composto por 21 conselheiros que vem de 4 setores. O governo tem 9 assentos, 4 assentos são para a academia, 4 assentos são para empresas e 4 assentos são para o terceiro setor. Então vocês percebem que são 12 não governo e 9 governo. Já é estranho governança onde o governo não manda, mas é a verdade. É a realidade brasileira, é uma representação de toda a sociedade brasileira. É claro que cada setor tem os seus interesses. Então, se nós temos uma reunião do CGI com esses 21 conselheiros, assuntos que provavelmente um setor nunca pensou, o outro setor vai trazer. Então, por exemplo, o terceiro setor está muito preocupado com a parte de direitos humanos, liberdade de expressão, acesso para todas as pessoas. A academia está mais preocupada em ter uma internet rápida, com banda larga, com boa comunicação. Os empresários, obviamente, vão querer ver formas de investir e ter retorno rápido. O governo preocupado com a parte de segurança. A internet, assim como ela tem o lado positivo, tem o lado negativo. Então, como é que a gente protege o governo brasileiro, que os seus princípios ou suas patentes, os seus conhecimentos não sejam espionados? Como é que a gente consegue defender o governo brasileiro? Nós tivemos o efeito, eu mencionei, do Snowden, que conseguiu pegar informações do Brasil, que deu problema na época do governo da presidente Dilma, alguma tensão. A presidente se negou de aceitar um convite de ir aos Estados Unidos. Então, todas essas discussões elas correm dentro do CGI, e aí a palavra-chave é consenso. Ninguém pode impor a sua vontade. O CGI só vai aprovar se houver maioria absoluta. Eu uso a palavra consenso porque a gente evita de votar. Já teve casos que a gente votou, mas aí realmente é alguma coisa que eu chamaria, não é nem principiológica. Vamos votar se a parede vai ser vermelha ou vai ser azul. Aí é gosto, não precisa nem brigar. Mas se a gente realmente quer discutir um valor, um princípio, precisa ter consenso. Então o Brasil tem esse modelo desde 95, começou com uma composição multissetorial, eram menos conselheiros, eram 9, de 9 passou para 12, de 12 passou para 17 e agora somos 21 conselheiros. E eu sempre brinco que eu tenho 21 chefes, ainda bem que não preciso obedecer aos 21, então a gente consegue conviver com um comitê multissetorial e temos aprendido muito exatamente de discutir esses assuntos todos de uma forma a construir para o Brasil uma internet segura, escalável, de penetração em todos os rincões do nosso Brasil. 21 cadeiras, então logo forma 2 times de futebol, né? Só para dar briga, né? Bom, mas assim, das discussões que são feitas lá no CGI, quais são os impactos dela? A gente ouve falar que às vezes ajuda na criação de leis, como o Marco Civil, LGPD. Como que você enxerga esse papel do CGI impactando aí na questão de criação de leis e governando o Brasil na questão de internet? Pegando só esse ponto que você mencionou de leis, nós temos uma empresa que é uma empresa de assessoria parlamentar. É uma empresa especializada em acompanhar o que acontece no Senado e na Câmara, e a gente então acompanha todas as propostas de lei, tanto do Senado como da Câmara, medidas provisórias do Executivo, e a gente está muito atento que não aconteça algo que distorça a internet brasileira. A gente quer manter a nossa internet a mais pura possível, de acordo com os princípios que nós aprovamos. Então, por exemplo, na Net Mundial, quando em 2014 a gente estava trabalhando internamente para sair uma lei sobre a internet, antes da de 2014 havia uma proposta de um político de criminalizar o uso inconveniente da internet. E a gente achou, como é que vai criminalizar algo que não está nem definido qual é o direito que ele tem? Então, nós discutimos
e em 2014, em cima dos princípios que nós aprovamos, que a Câmara tinha aprovado, o Senado aprovou o Marco Civil da Internet. Então, eu diria que é uma forma como o CGI participa, discute profundamente e depois acompanha as propostas, e na época, obviamente, houve uma composição, o CGI pediu para a FGV fazer uma pesquisa, recebemos 800 contribuições, e quando foi para o Congresso, nós trouxemos o Ministério da Justiça, que acompanha essas propostas de lei, aqui para a nossa reunião, tentamos mostrar por que fizemos aquela proposta, e tudo isso acabou, então, contribuindo para que o Marco Civil fosse uma consequência de uma discussão nossa aqui dentro. Um outro exemplo bem rápido, o Brasil sempre valorizou muito pela internet a liberdade de expressão, direitos humanos. E nós, esta semana, que acaba de terminar, semana passada, celebramos o 13º Seminário de Privacidade e Proteção de Dados, 13 anos. Nós sempre falamos em proteger dados, proteger a liberdade, lutar pelos direitos humanos, mas nós não tínhamos nenhuma autoridade no Brasil que cuidava, que defendia. Há 4 anos atrás foi aprovada a Lei de Proteção de Dados. Há 2 anos atrás foi aprovada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E agora está se propondo, através de uma medida provisória, que essa autoridade seja uma autoridade, uma agência autônoma, totalmente independente no padrão das outras autoridades ou agências que nós já temos. Então é a forma como o CGI discute. Então nós estamos sempre com os ouvidos atentos, tentando descobrir o que acontece em Brasília, descobrir não, mas ouvir o que acontece e tentar fazer a nossa voz ser ouvida, porque ela não é a voz de um setor, ela não tem um interesse já direcionado, ela representa a sociedade como toda. E os representantes que estão aqui são eleitos pelos pares. Então, por exemplo, uma eleição do terceiro setor envolve 250 entidades, ONGs do Brasil. Então não é porque tem um candidato que está aqui falando em nome pessoal. Não, ele fala baseado na retaguarda que ele tem. A mesma coisa com a academia. A academia não é um professor, não é uma universidade, é uma associação de pesquisadores. Os empresários são as grandes entidades, Fiespes, Abines, sindicatos, que representam grupos muito grandes, que elegem os seus representantes. E todos têm período, têm mandato de 3 anos, podem ser reeleitos, podem ser substituídos. Então o CGI é dinâmico de receber informações, ser provocado, muitas vezes nós provocamos para defender a governança da internet como um todo. O Comitê Gestor da Internet é multissetorial, isso quer dizer que tem representantes de vários setores diferentes, então o nosso ouvinte que trabalha num provedor de internet, que é dono de um provedor de internet, ele pode participar da eleição do representante dele lá. Nosso ouvinte que trabalha numa empresa de telecom, idem. Nosso ouvinte que é professor, que trabalha na comunidade acadêmica, idem. Nosso ouvinte que trabalha numa ONG, no terceiro setor, idem. Certo? Todos têm essa possibilidade, vamos dizer assim, de participação indireta, de eleger o representante. Agora, eu queria saber do senhor se tem alguma possibilidade também de participação direta, né? Estou pensando aqui, por exemplo, no Fórum de Governança da Internet do Brasil e se existe alguma, se é uma boa oportunidade e se existem outras também ou não. Primeiro respondendo, sim, o nosso ouvinte tem direito de participar através dos suas entidades de classe, vamos dizer assim, do processo eleitoral. Então precisa ter, o setor precisa estar organizado, a academia, o terceiro setor, as empresas. Não existe 5 pessoas se juntam, vamos mandar eleger um candidato. Precisa através de alguma entidade estabelecida, organizada, no mínimo com 2 anos de vida, para poder participar desse processo. Então eu me filio a alguma entidade com a qual eu tenho uma identidade, uma identificação a priori. Mas foi muito bom você falar do nosso Fórum da Internet Brasileira. A gente abre as portas para que todos participem de uma forma aberta, transparente, sem taxa, sem registro. Já fizemos uma dúzia de eventos Brasil afora, vamos em várias regiões e aonde anotamos o consenso, e notem bem,
também anotamos o dissenso. Então a gente vê o que a maioria concorda e aonde não há concordância. E isso nós não temos nenhuma atitude ou atividade sobre essas decisões, não compete ao CGI implementar o que a sociedade faz ou não faz, mas nós encaminhamos para os responsáveis. Então na hora que alguma coisa sobre, sei lá, qualidade da infraestrutura, é a Anatel, vamos mandar isso para a Anatel. Falta de recursos na infraestrutura, vamos ver se é o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Infraestrutura, uma parte de, talvez, proteção de lei, o Ministério da Justiça. Então, nós recebemos, nós temos essa caixa de ressonância, trabalhamos com toda a sociedade e levamos isso como porta-voz de todos os usuários da internet brasileira. Bom, professor, a conversa está muito boa, mas a gente já está chegando no final do nosso episódio. Mas eu gostaria de pedir uma última opinião sua, né, sobre o futuro da governança da internet. Para onde você acha que a gente está caminhando? É uma pergunta difícil. Eu sempre digo, eu não sou futurólogo e nem profeta, mas eu tenho um sonho. E eu já usei esse termo 2 ou 3 vezes no passado e já abri eventos dessa forma. Qual é o meu sonho? Para onde é que vai a internet? Para onde é que vai a governança? Não tem outra alternativa. Uma questão de justiça de dizer que nossa geração, e eu sou mais velho provavelmente aqui da nossa equipe, de ver todos brasileiros conectados. Então, para onde é que vai a internet? É uma integração de todos os brasileiros num direito que eu acho que hoje é obrigatório para qualquer cidadão de ter acesso à internet. É claro que a governança vai muito além disso. Falamos em inteligência artificial, falamos em, provavelmente, outros recursos. Cada vez mais o dinheiro desaparece, nós temos dinheiro plástico e dinheiro em bitcoins e outros recursos. Tudo isso é graças à internet. Então eu vejo como um desafio, meus poucos anos de vida que eu ainda tenho, de ver o Brasil totalmente conectado. E o meu sonho é realmente ver isso de uma forma positiva, uma forma construtiva, ajudando para que o Brasil ocupe o seu lugar que ele merece pela sua vocação e que, infelizmente, nós patinamos muitas vezes e não conseguimos avançar. Então, eu agradeço realmente pela forma como fui entrevistado e o tempo que eu tive de compartilhar minhas ideias, um pouquinho do passado, mas o meu sonho é ver não só meus filhos e netos, tenho 4 netos, mas ver essa nova geração cada vez mais envolvida, tendo acesso à sua formação, à sua educação, à sua profissionalização através dos recursos que a internet pode prover. É um sonho que nós partilhamos, professor. Não só que as pessoas estejam conectadas, que os brasileiros estejam conectados, mas que estejam conectados ali, conscientes, sabendo usar a internet, sabendo usar esses recursos plenamente e que isso melhore a vida de cada pessoa e melhore a vida da sociedade de forma geral. E eu acho que a entrevista foi riquíssima, tenho certeza que nossos ouvintes, se não conheciam a governança da internet, foi uma excelente introdução, e se já conheciam, com certeza puderam conhecer mais profundamente, tirar muitas dúvidas sobre como funcionava tudo isso e como funciona, em particular, o Comitê Gestor da Internet. Agradecemos muito a sua participação aqui no Camada 8. Muito obrigado, professor. E digo, você vai estar aqui ainda para ver esse sonho. Não fala assim que poucos anos de vida. É vida longa e próspera, né? Então, muito obrigado aí pela entrevista. Tá? E a gente já gostaria de convidar você em futuro para poder falar um pouquinho mais aí sobre a governança da internet. Aqui a gente, como o Moreiras comentou, falou só de uma introdução, mas tem muito mais coisa para ser discutida. Tá? Então, muito obrigado. Obrigado. E vamos para os nossos últimos avisos. Lembrando a todos, temos a Semana de Infraestrutura e a Semana de Capacitação, então não deixe de se inscrever. Temos também a Live Intrarrede, Evolução das Redes, Novas Pesquisas e Protocolos, que vai acontecer dia 16 de novembro de 2022, sempre ali às 10 horas. Existe também a Turma 23 do Becop AD, que é de 7 a 11 de novembro de 2022. Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse septrobr/cursos-eventos. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas?
cursosceptro@nic.br. Então estão esperando aí os seus comentários. Se você quiser, pode também colocar na caixa de perguntas, logo abaixo da descrição do episódio, no Spotify. E ainda para os nossos ouvintes que nos seguem no Spotify, é importante lembrar de ativar o sininho e assim receber as notificações de todos os novos episódios. E eu quero convidar a todos para que se inscrevam em nossas redes sociais, para não perder nenhum conteúdo importante. Vocês nos encontram no Twitter como @comuniquebr, no Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, nós somos @nicbr, e no YouTube é só procurar por NicBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da Camada 8. Até mais! Até mais, pessoal. E é sempre importante lembrar que essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registre o seu.br.